Olhe para o seu vizinho nessa manhã, para o seu irmão, and tell him, get ready. Fala para ele, se prepara. Depending on the response of your neighbor, you may want to change seats. Dependendo da resposta do teu irmão, eu acho que às vezes é até melhor você mudar de lugar com outra pessoa. Ask him again. Pergunta para ele de novo. Are you ready? Você está preparado? What a morning. Que manhã maravilhosa. Sam, você vai tocar para mim ali, Sam? Você vai tocar para mim? Aqui assim, tá? Chegou perto, cai na rede. Hebrews 13:8. Hebreus 13, verso 8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para todos sempre. Amen. You may take your seats. Podemos sentar. This past week, on the 7th, I celebrated my 25th anniversary with my wife. Quem fala inglês já entendeu, mas deixa eu falar para os que não falam inglês, né? Na semana passada, agora dia 7 de abril, eu e minha esposa fizemos uma celebração de 25 anos de casamento. Fica de pé, my beautiful wife. Minha esposa bonita, fica de pé, por favor. Essa é minha esposa. That I love so much, que eu amo imensamente. Amen. And you know, when you're married for a long time, people ask, what is there to celebrate? Quando você está casado por muitos anos, às vezes a pessoa pergunta, quais são os motivos da sua celebração? And the number one thing that really was in my heart this past week, e a coisa principal que estava no meu coração nessa semana que passou, it's how faithful God has been to us. É quão fiel Deus tem sido para conosco. God is faithful. Deus é fiel. 25 years ago, I entered a church and I came to an altar and I said yes to my wife. 25 anos atrás, eu fui à igreja e diante do pastor, diante do altar, eu disse sim para minha esposa. And we had some troubles through this journey. E nós enfrentamos desafio nessa jornada. We had a lot of things to celebrate. Tivemos muitas coisas a celebrar. But we also had a lot of storms. Mas também tivemos muitas tempestades. And through it all, e em todas elas, God has been present and faithful. Deus tem estado presente e fiel. You only lose your battle when you stop fighting. Você só perde sua batalha quando você deixa de lutar. Never thought about divorce in my life. Nunca pensei em divórcio na vida. Killing, maybe a couple of times. Assassinato algumas vezes, talvez. Together we have a beautiful family. Juntos nós temos uma linda família. Our oldest son, Sam. O nosso filho mais velho, Samuel. And then we have Hadassah and Gabriela. Temos a Hadassah e a Gabriela. Where's Gabriela? Gabriela is serving over there in the back. And Hadassah is in Texas. E a nossa filha Hadassah está no Texas. A Gabi está servindo ali o Senhor. And we are also grandparents. E também somos avós. A baby Zara. A baby Zara está ali. Zara, say hello. We went to celebrate our anniversary over the border in Canada at the Niagara Falls. Nós fomos celebrar o nosso casamento na borda da fronteira do Canadá. E ali nós fomos nas cataratas do Niagara. And we were taking pictures and this young lady walks by and asked me, "Can I take a picture of you?" E a gente estava tirando foto e uma moça passou e ela falou assim, eu posso tirar foto de vocês? You guys look so pretty together. Vocês estão tão bonitinhos juntos. And then she takes a picture
And I say, thank you. Ela tira a foto e eu agradeço. And then I told her, eu disse para ela, we're celebrating 25 years of marriage. Nós estamos celebrando 25 anos de casamento. And she was in awe. E ela ficou assustada. And she said, e ela disse, I'm only 26 years old. Eu só tenho 26 anos de idade. And I felt old. Eu me senti velho naquele momento, irmãos. But then the Holy Spirit corrected me. Aí o Espírito Santo me corrigiu. It's not that I'm old. Não é que eu estou velho. I started early. É que eu comecei muito cedo. Because when I was younger, 40 was old, right? Porque quando eu era novinho, irmãos, a idade do Rio, assim, a idade desse jovem assim, 40 era velho demais. But now it's not that bad. E agora não é tão ruim assim, gente. This past week, we did a Zoom prayer meeting that we do every month. Semana passada fizemos a nossa oração pelo Zoom, que fazemos toda semana. And God has been so on point leading us through these prayers. E Deus tem sido tão pontual e certeiro nos temas da oração que Ele tem nos dado. And this past week was trusting in the Lord. E essa semana passada foi confiando no Senhor. And every week we had someone praying, leading the prayer. E todos os dias da semana tinha uma pessoa ali conduzindo aquela oração. And we were putting our trust in the hand of the one who can. E estávamos colocando a nossa vida na mão daquele que pode fazer todas as coisas. The same who was, who is and is to come. O mesmo que era, que é e virá a ser. The same yesterday, today and forever. O mesmo ontem, hoje e para todo sempre. And on Wednesday morning, I needed to be at a place at a certain time, and physically it was impossible for me. E na quarta-feira de manhã eu precisei estar em um lugar fisicamente, em um certo horário específico, em um endereço horário específico. E para mim fisicamente era impossível estar ali. So I say, I'm gonna need to ask for help. Então eu pensei, eu vou ter que pedir ajuda para alguém. But it wasn't something simple to do. Não era algo simples de se fazer. And I needed to call somebody at 7 in the morning to be at the place at 9 in the morning. Eu precisava chamar alguém, ligar para alguém às 7 da manhã para estar no lugar às 9 da manhã. So I needed someone with availability. Eu precisava de alguém com disponibilidade de tempo. And the second thing is I needed somebody who speak English and who was knowledgeable of the situation and could fix it. E em segundo lugar, eu precisava de alguém que falasse inglês e tivesse a habilidade e a capacidade suficiente para trazer a solução para aquele problema. So I needed someone available and somebody capable. Eu precisava de alguém disponível e alguém capaz. And then a few people came to my mind. E algumas pessoas vieram à minha mente. And I called two guys. Eu liguei para dois irmãos. And after I explained the situation, they both responded the same exact way. E depois que eu expliquei a situação, os dois responderam da mesma forma. Pastor, do not worry, I'm gonna take care of it. Pastor, não se preocupa não, eu vou lá resolver isso agora. And that assurance, e essa segurança, brought me so much peace. Me trouxe tanta paz. It was an inspection at the church in Auburn. Era uma inspeção na nossa igreja de Auburn. And the inspector, the fire department, the architect was going to be there. O inspetor, o departamento de bombeiro e o arquiteto está lá. And it was an important meeting. E era uma reunião muito importante. And while I was doing what I was doing that morning, enquanto eu estava nos meus afazeres naquela manhã, the Lord brought me peace through the assurance of someone who said, don't worry, I got this. Então naquele momento que eu estava dirigindo, o Senhor me deu paz através da resposta de alguém que disse, não se preocupe pastor, eu vou resolver isso. How wonderful is that? Quão maravilhoso é isso, irmãos. When you have a need, quando você tem uma necessidade, when you have a trouble, quando você tem problema, when you are in a situation that you don't know what to do, quando você está numa situação que você não sabe o que fazer, and you call someone, e você liga para alguém, and someone says, don't worry, e alguém fala, não se preocupe, I've got you, eu cuido de você.
Have you ever heard that in your life? Você já ouviu isso na sua vida? Sometimes you may be going through a situation and you call your pastor, or you call a friend, or you call your parents. Às vezes está numa situação difícil, você liga para o seu pastor, você liga para os seus pais ou um amigo, and then suddenly that storm that you were in reigns peace. E de repente a tempestade em que você se encontrava começa a se transformar em uma situação de paz. We have a God. Nós temos um Deus that is available, que está disponível, and that is capable, e que é capaz. We have a Savior. Temos um Salvador who is here right now, que está aqui agora, who is walking here right now, que está caminhando por este lugar aqui agora. We have a God, nós temos um Deus that manifests His power in the middle of our worship. Um Deus que manifesta o seu poder no meio da nossa adoração. It reminded me of a story of this little boy that was on an airplane. Me lembrei de uma história de um garotinho que estava no avião. And suddenly that plane went through a very hard turbulence. E de repente aquele avião passou por uma forte turbulência. And the plane began to shake. E o avião começou a se sacudir. And a passenger next to the boy looked at him and saw him coloring a coloring book. E tinha um passageiro do lado do garoto, olhando para ele, fazendo um desenho, colorindo no papel. And the guy say, "Aren't you scared of the turbulence?" E o rapaz fala para ele, "Você não está com medo dessa turbulência do avião?" He said, "I'm not worried because my dad is the pilot." Ele disse, "Eu não fico preocupado porque meu pai é o piloto desse avião." My dad is in control of the plane. Meu pai está no controle deste avião. And he knows that I'm sitting here in this seat. E ele sabe que eu estou sentado aqui nessas cadeiras. And I know that my father is a good father. Eu sei que meu pai é um bom pai. And he will not allow harm to come to me. Ele não vai permitir que o mal chegue até mim. My father is the pilot of the plane. Meu pai é o piloto deste avião. I think sometimes through our turbulences in life, eu acho que às vezes na turbulência da nossa vida, we forget who is in the cabin. Nós esquecemos quem está na cabine pilotando. Through uncertainties and changes of this life, nas circunstâncias e nas incertezas dessa vida, we take our eyes off the pilot, tiramos os nossos olhos do piloto, and we put our eyes on the turbulence, e colocamos nossos olhos nas turbulências. And our faith is shaken, e a nossa fé, ela é abalada. We all face trials, todos nós passamos por dificuldade. And today the Lord is saying, e hoje o Senhor está dizendo, my son, my daughter, do not worry. Meu filho, minha filha, não se preocupe. I am the pilot. Eu sou o piloto. I am in control. Eu estou no controle. In Matthew 6:34, Jesus said, "Do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Each day it's enough of its own evil." Jesus fala em Mateus 6:36, "Não andeis ansiosos ou preocupados sobre o seu amanhã, porque amanhã trará consigo as suas preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal." Jesus is saying, Jesus está dizendo, "Why do you worry about tomorrow?" Porque se preocupa com amanhã. I am in your tomorrow. Eu estou no teu amanhã. And I am in your today. Eu estou também no teu hoje. And I was with you in the past. E eu estava contigo também lá ontem. Because I am the same. Porque eu sou o mesmo. I do not change. Eu não mudo. I remember one time I was facing a difficult time and I couldn't pay the rent. Eu me lembro no dia que eu estava passando por uma dificuldade, não consegui fazer o pagamento do aluguel of the church, da igreja aqui. And I remember on Tuesday morning I went to prayer. E na terça-feira de manhã eu fui à oração and the rent was late. E o aluguel estava atrasado.
And I say, God, Sunday is coming. Eu falei, Deus, domingo está chegando. And it's going to be a special gathering. E vai ser uma reunião especial. And I pray that you bring the people and the resources. E eu comecei a orar, Deus, envia as pessoas, envia os recursos. That Sunday is coming. Que o domingo está vindo. There's hope on Sunday. Tem uma esperança no domingo. And in the middle of my prayer, e no meio da minha oração, God speaks to my heart. Deus fala ao meu coração. I'm not the God of Sunday, I'm the God of today. Eu não sou Deus do domingo, eu sou Deus do agora. Hosanna, Hosanna. I need you right now. Eu preciso do Senhor agora. There's some people here that maybe have put your hope and expectancy in a day to come. Tem pessoas aqui que talvez tenham apoiado a sua esperança e a sua fé em algo que está por vir. But let me fix your focus. Deixa eu consertar o seu foco. Do not worry about what is tomorrow. Não se preocupe com o que vai vir amanhã. God is here right now. Deus está aqui agora. Today, hoje is the day of salvation. É o dia da sua salvação. Today, hoje is the day of rescue. É o dia do resgate. Today, hoje is the day of restoration of your house. É o dia da restauração da tua casa. Not tomorrow, not next week. Não é amanhã, não é semana que vem. He's the God of right now. Ele é o Deus do agora. Right now, agora, He can do it. Ele pode fazer. You know what happened to me? Sabe o que aconteceu comigo? The difficulty put my hope in a day to come. A dificuldade lançou minha esperança para um dia futuro. But God say, I can do it right now. Mas Deus falou, eu posso fazer exatamente agora. I believe sometimes we limit God because we limit ourselves and we are limited. Às vezes nós limitamos Deus porque nós somos limitados e limitamos a nossa fé. But today is a morning of miracles. Mas nesta manhã é uma manhã de milagres. In John 14 verse 1, em João 14 verso 1, Jesus said to the disciples, do not let your heart be troubled. Não deixe o seu coração se perturbar. João 14 verso 1. Believe in God, believe also in me. Creia em Deus, creia também em mim. Believe, creia. Believe, creia. Believe, creia. Believe in God, creia em Deus. Believe in Jesus, creia em Jesus. Do not let your heart be troubled. Não deixe o seu coração andar mais perturbado. Remove the anguish of your heart today by believing in the Savior that is present. Remova a angústia do seu coração nesta manhã, crendo naquele Deus Salvador que está presente aqui nesse lugar. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. What does that mean? O que significa isso? That in the world of changes, que em um mundo de mudanças, in a world of new trends, em um mundo de novas modas, in a world where the culture changes, em um mundo que muda-se a cultura, that seasons change, que as estações mudam, that people change, que as pessoas mudam, that the laws change, que as leis mudam, that the circumstances change, que as circunstâncias mudam. The writer of the Hebrew, o escritor aos Hebreus, he gives us a certainty. Ele nos dá uma certeza. Even though you are in a changing world, you serve an unchanging God. Ainda que você está em um mundo de mudanças, você serve um Deus que não muda. He is immutable. Ele é imutável. What does that mean? E o que significa isso? It means that the character of Jesus does not change because of what goes on in our lives. Significa que o caráter de Jesus não pode mudar pelas circunstâncias que estamos enfrentando em nossa vida. Because of who He is, I can trust. Por quem Ele é, eu posso confiá-lo. Because of who He is, por causa de quem Ele é, I can trust Him. Eu posso confiar nele.
And I can face today, tomorrow, and the years to come. Eu posso enfrentar o hoje, o amanhã e os dias que vierem, because Jesus' character does not change. O caráter de Jesus não muda. What does that mean? O que é que significa isso? He is still loving. Ele ainda é amoroso. He's still good. Ele ainda é bondoso. He's still merciful. Ele ainda é misericordioso. He's still righteous. Ele ainda é justo. He's still faithful. Ele ainda é fiel. He's still mighty. Ele ainda é poderoso. He's still in the throne. Ele ainda está no trono. He has not forsaken me. Ele não me abandonou. And the silence I'm going through, e o silêncio que eu estou passando, is not abandonment. Não é abandono. It's the Lord taking care in the secret. É o Senhor que no secreto está cuidando de todas as coisas. Because we have an unchanging God, circumstances in our lives will always be stable by faith. Porque temos um Deus que não muda pela fé. As circunstâncias da nossa vida estão imutáveis. We can face storms around us and peace within us. Podemos passar por tempestade ao nosso redor e a paz dentro de nós. Because he's the same, porque ele é o mesmo, his power doesn't change. O seu poder não muda. And because he can do all things, I believe that he will do all things. E porque ele pode fazer todas as coisas, eu creio que ele fará todas as coisas. Jeremiah 32 verse 27. Jeremias 32 verso 27. The prophet writes, o profeta escreve: Is there anything too hard for the Lord? Existe algo demasiadamente difícil para mim, para o Senhor? What is difficult for the Lord? O que é difícil para o Senhor? To feed 3 million people in the desert, é alimentar 3 milhões de pessoas no deserto? Don't worry, the manna will fall from heaven every morning. Não se preocupe, o maná vai descer do céu todas as manhãs. Sometimes we think that our difficulties are also the difficulties of God. Às vezes nós pensamos que a nossa dificuldade também é a dificuldade do nosso Deus. Our faith wavers. A nossa fé, ela passa por mudanças. By the circumstances we face. Pelas circunstâncias que nós passamos. Do not let your circumstance dictate the truth of the God you serve. Não permita a circunstância que você está vivendo ditar a verdade do Deus que você serve. He is powerful. Ele é poderoso. All power, all governors, all things are under his hand. Todos os poderes, todos os governos, todas as coisas estão debaixo do seu poder. He sits on the throne. Ele está num trono. He reigns with glory. Ele governa com glória. He is holy. Ele é santo. And he can do whatever he decides to do. Ele pode fazer qualquer coisa que ele decidir fazer. He can bring water from the rock. Ele tira a água da rocha. He makes a path in the sea. Ele faz caminho no meio do mar. He brings fruit from heaven. Ele faz cair pão do céu. He can do it all. Ele pode fazer tudo. He doesn't change. Ele não muda. Sometimes we come to God in our weak prayers. Às vezes nos apresentamos diante de Deus com as nossas fracas orações, limiting the power of our God, limitando o poder do nosso Deus. But this morning God is increasing our faith. Mas nesta manhã Deus está aumentando a nossa fé nesta casa. I say God is increasing our faith this morning. Eu disse que Deus está aumentando a nossa fé nesta manhã. Aleluias! The Bible says in Ephesians 3:20 that God is powerful and able to do exceedingly beyond what we think and what we ask of Him. A Bíblia diz em Efésios 3, verso 20, que o nosso Deus é capaz, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Increase your faith this morning and present to God something big, like so big that you have never thought before. Aumente a sua fé nesta manhã e apresente para Deus uma situação e uma causa que é impossível dos impossíveis dos impossíveis. And God will say, e Deus vai dizer, I can do more. Eu posso fazer mais do que isso.
I can do exceedingly more. Eu posso fazer infinitamente mais than you can ask for, do que você pode pedir. And God's love doesn't change. E o amor de Deus não muda. Because His love is perfect, I can rest in Him. Porque o seu amor é perfeito, eu posso descansar nele. Today we sang a song. Hoje nós cantamos uma canção that when that verse was spoken, the Lord opened my eyes to see. Que quando o versículo da música foi falado, Deus abriu os meus olhos. It's open up my eyes to the things unseen. Abra os meus olhos para as coisas que eu não consigo ver. And the Lord brought me to Hebrews 11 verse 1. E Deus me leva lá no livro de Hebreus capítulo 11 versículo 1. And it says this, it diz isso: faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. A fé é a confiança nas coisas que se espera e a certeza das coisas que não vemos. It seems like a paradox. Parece paradoxo. I have a certainty of something that I don't see. Eu tenho a certeza de algo que eu não consigo ver. How is that possible? Como que isso é possível? Because I see God. Porque eu vejo Deus. I don't think you got it. Eu acho que você não pegou isso aqui agora. God is the invisible power and the invisible Lord and the invisible Savior. Deus é o Deus invisível com poder imenso na sua invisibilidade, no seu amor invisível. And because I can rest assured, eu posso descansar, not because I see something in front of me, não porque eu vejo algo na minha frente, but I see God with me, mas eu vejo Deus comigo. I can only have faith in the things I do not see if I see the invisible God that I serve. Eu só posso acreditar nas coisas que eu não vejo se eu crer que eu estou caminhando com Deus que é invisível. And as people, we are idolaters. E como povo, como gente, nós somos muito idólatras. We want to see to believe. Nós queremos ver para crer. We want to touch it to believe. Queremos tocar para quê? We want to sign it to believe. Queremos assinar para crer. And God is saying that is not faith. E Deus está dizendo isso aí não é fé. As a matter of fact, in verse number 6, na verdade o versículo 6 de Hebreus 11 fala assim: without faith, sem a fé, it is impossible to please God. É impossível agradar a Deus. And when we talk about faith, we see some extraordinary testimonies in Scripture. Quando falamos de fé, nós vemos testemunho extraordinário nas Escrituras. The Bible talks in Mark chapter 5, em Marcos capítulo 5, of this woman with the bleeding issue, dessa mulher que tinha fluxo de sangue. And for 12 years, she went to see the specialists and the doctors, and she spent all her money not getting better, but getting worse. E por 12 anos ela pegou todo o seu dinheiro, sua fortuna, e procurou os melhores médicos, os melhores especialistas, e não melhorou de saúde, piorou o estado que estava e gastou todo o seu dinheiro. But one day she heard of Jesus. Mas dia ela escutou falar sobre Jesus. And Jesus was walking by her city. E Jesus estava caminhando pela sua cidade. Just like Jesus is walking by your seat. Assim como Jesus está caminhando pelo seu assento nesta manhã. And she heard of Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, and she believed the impossible could happen. E foi aí que ela creu que o impossível podia acontecer. And the Bible says that she stated, a Bíblia diz que ela exclamou: if I only touch his garment, se tão somente eu tocar as orlas da sua veste, I will be healed. Eu serei curada. And she goes to see Jesus. Ela vai até o encontro de Jesus. And when she doesn't get to him, e por não conseguir chegar nele, she kneels down, ela se prostra, and she touches his garment, e ela toca em suas vestes, and Jesus stops the crowd, e Jesus para a multidão, and asks, e pergunta: who touched me? Quem me tocou? The disciples
not understanding what was happening. O discípulo sem entender o que estava acontecendo. He said, Jesus, everyone is touching you. Jesus, está todo mundo te tocando. But he said, no. Ele disse, não. It was a different faith that touched me. Foi uma fé diferente que me tocou nessa manhã. Everyone is touching me. Todo mundo está me tocando. But there was a different touch. Mas houve toque diferente. There was faith included. A fé estava incluída nesse lugar. And this woman steps up and say, I touched you, Jesus. E a mulher levanta e fala, foi eu quem te toquei, Jesus. And Jesus looks at her. E Jesus olha para ela and says, e diz, your faith has healed you. A tua fé te curou. Em Matthew 15:28, em Mateus 15:28, Jesus is with the people. Jesus está com a multidão. And this Canaanite woman, e essa mulher cananeia, has a daughter who is demon possessed. Tem uma filha que está endemoniada. She is in need of help. Ela está precisando de ajuda. And she goes to see Jesus. E ela vai até Jesus. And she gets next to Jesus and says to Jesus, can you heal my daughter? Ela chega até Jesus e fala para Jesus, você pode curar minha filha? And Jesus says, I will not take the bread of my children for the dogs. Eu não vou tirar o pão da mesa dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. She gets rejected. Ela é rejeitada. She gets a pushback. Ela recebe um empurrão para trás. But the Bible says that her faith was so great. A Bíblia diz que a fé daquela mulher era tão grandiosa that she humbles herself, que ela se humilha um pouco mais. And she said, Jesus, the dogs will eat of the crumbs that fall from the table. Jesus, os cães também comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. And Jesus looks at this woman. E Jesus olha para essa mulher. Great is thy faith. Grande é a sua fé. Let it be done according to what you wish. Seja feito conforme você desejou. Because you believed. Porque você creu. Because you trusted. Porque você confiou. And when you had a pushback. E quando você teve empurrão. And when you had a door closed. E quando a porta se fechou diante de você. And when you were rejected. Até mesmo quando você foi rejeitada. You didn't go away. Você não saiu da minha presença. You humble even more. Você se prostra um pouco mais. And you humble more. E se prostra um pouco mais. And her faith gets exalted by Jesus. E a fé daquela mulher é exaltada por Jesus. Imagine Jesus saying to you this morning. Imagina Jesus falando para você nessa manhã. Great is thy faith. Grande é a sua fé. Em Mark chapter 10 verse 52 and forth. Em Marcos capítulo 10 versículo 52 a seguir. There is a blind man called Bartimaeus. Homem cego chamado Bartimeu. He's hearing that Jesus is walking in the city. Ele está escutando que Jesus está passando pela cidade. And he begins to shout, Jesus, son of David, have mercy of me. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. And the disciples say, shh, be quiet. E os discípulos tentaram fazer chuchu nele, fica quieto. Shh. And the Bible says, e a Bíblia diz, that he cried out even more. Que ele clamava ainda mais. As people tried to shut him down, he got even louder. Enquanto as pessoas tentaram calar a sua boca, ele falou ainda mais alto. Because sometimes, sometimes the people around you would try to diffuse the faith that is within you. Às vezes a pessoa que está ao seu redor vai tentar remover a fé que está dentro de você. Sometimes you go to talk to someone about your faith and about what you believe in, and they will shut you down and say, are you crazy? Às vezes você vai falar com alguém sobre a sua fé, o que você está vivendo, o que você está crendo, e eles vão olhar para você e dizer, você está doido? And the disciple says, be quiet. Os discípulos disseram, fica quieto.
Stop shouting. Para de clamar. And the Bible says that he continued to call it louder. E a Bíblia diz que ele começou a chamar ainda mais alto. And Jesus stops and asks him, what do you want me to do for you? E Jesus para aquele homem e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? And he says, I want to see. Ele disse, eu quero ver. And Jesus said, your faith has healed you. E Jesus disse, a sua fé te salvou, te curou. Be healed. Seja curado. The Bible talks about a centurion in Matthew chapter 8. A Bíblia fala de centurião no capítulo 8 do livro de Mateus. And this man goes to Jesus and asks Jesus to come to his house because one of his servants was ill. Esse homem chega até Jesus e fala, Jesus, vamos na minha casa, porque dos meus servos está enfermo. And Jesus said, let's go. E Jesus fala, vamos embora. And as he's walking to this man's house, e a caminho da casa deste homem, the Bible says that this man stopped Jesus. A Bíblia diz que este homem para Jesus and say, I'm not worthy to receive in my home. Eu não sou digno de tê-lo na minha casa. But I am a man of authority. Mas eu sou um homem de autoridade. When I tell my servant go, he goes, and come, he comes. Quando eu falo para o meu servo vai, ele vai. Quando eu falo volte, ele volta. Because the word of command and the authority I have, I see the execution of faith. Por causa da palavra de comando, debaixo da autoridade que eu tenho, a minha ação é executada. And he says to Jesus, ele fala para Jesus, you don't need to come to my house. Não precisa vir na minha casa. Just say the word. É só falar a palavra. Okay? Pegou aí? You don't need to come. Não precisa nem vir. Just say the word, Jesus. É só falar, Jesus. Say the word, Jesus. Fala a palavra, Jesus. Say it and it will happen. Fala e vai acontecer. I want to declare that this morning heavens is opening up. Eu quero declarar que nesta manhã o céu está se abrindo sobre esta casa. And dull ears are going to hear the voice of the Spirit. E ouvidos que estavam surdos vão começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Eyes that were closed to the unseen things. Olhos que estavam fechados para as coisas que não podiam ver are opening right now. Estão se abrindo agora. And you will walk out of here different. E você vai sair daqui diferente. And Jesus said, in all of Israel, I have never seen such faith. Em todo Israel, eu não encontrei fé como desse homem. The Bible talks about a group of friends who is carrying this paralytic man. A Bíblia fala de grupo de amigos que está carregando homem paralítico. And they go to the house where Jesus is teaching. Chegam até a casa onde Jesus está pregando. And the house is full, it's packed. People cannot come in or get out. A casa está tão cheia que ninguém consegue mais entrar e nem sair. And these men are carrying this friend, and instead of going back because they face some difficulties that are impossible, em vez deles voltarem para trás porque encontraram a dificuldade, a barreira, their faith brings them to the top of the house. A fé deles leva aquele homem ao telhado da casa. And they open up the ceiling, eles abrem teto, and they bring down this paralytic man to the presence of Jesus. E eles começam a descer aquele homem paralítico até a presença de Jesus. And Jesus looks at this man, e Jesus olha para esse homem e fala, your sins are forgiven. Os teus pecados estão perdoados. And the people question, who is this man to forgive sins? Quem é este homem? Perguntaram, que tem poder para perdoar pecado. And Jesus says, for you to know that the Son of Man has power to forgive, I tell you, get up and walk. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu digo para este homem paralítico, levanta-te e anda. And the Bible says that a man who entered a house paralytic from the roof is now walking out of the house praising the Lord he served. E eu vou dizer para você que aquele homem que chegou naquela casa paralítico, descendo por telhado, agora sai daquela casa andando e glorificando o Deus do impossível. The God of yesterday, o Deus de ontem, the God of today, o Deus de hoje, and the God of eternity, e o Deus de toda a eternidade. All your days are numbered by the Lord. Todos os seus dias
dias estão contados pelo Senhor. And He promised to be with you in every single one of them. E Ele prometeu estar com você em todos os seus dias. What enter as shame walks out as victory. O que entra com vergonha sai agora vitorioso. The one who couldn't walk now is running and praising the Lord. Aquele que não conseguia andar agora sai correndo adorando o nome do Senhor. You know why this miracle happened? Sabe por que esse milagre aconteceu? Because 4 men believed that it could happen. Porque 4 homens acreditaram que isso podia acontecer. They did not waver the circumstances in the changing world. Eles não ficaram com dúvida nas suas circunstâncias em um mundo de mudança, but they believe in the God who can do it all. Mas creram num Deus que pode fazer todas as coisas. You can praise God. Pode glorificar o nome do Senhor. And I want to change the message a little bit. Eu quero mudar o rumo da mensagem um pouco. Because I just showed you perfect faith. Porque eu acabei de mostrar fé perfeita. But this is the truth for all of us. Mas essa não é verdade para todos nós. The truth for us is that our faith has been wavering a little bit. A verdade para todos nós é que a nossa fé tem andado um pouco duvidosa. Our faith has been cast down by circumstances. A nossa fé tem se esmoronado por algumas circunstâncias nesta vida. We see the miracle of genuine faith. Vimos o milagre de fé genuína. A faith that manifests. A faith that acts. A faith that touches the supernatural. Uma fé que se manifesta. Uma fé que age. Uma fé que toca o sobrenatural. But not always our faith is in that level. Mas não são todos nós que temos a fé nesse nível. Em Mark chapter 9. Marcos capítulo 9. Verse 22 to 25, no versículo 22 ao 24, we see a man who brings his son to Jesus. Vemos homem que traz o seu filho até Jesus. And he says to Jesus, I brought my son to the disciples, and they couldn't do anything about him. Eu levei o meu filho aos seus discípulos, Jesus, e eles não puderam fazer nada. I brought him for the doctors. Eu trouxe aos médicos. I've done everything I possibly could. Eu fiz tudo que eu poderia ter feito, and nothing could happen. So I'm bringing him to you. Então eu estou levando esse garoto até a tua presença. And the question that really spoke into my heart this morning, e a pergunta que realmente falou meu coração nesta manhã, is when he says to Jesus, can you do something about it? A pergunta que ele faz para Jesus, porventura o Senhor pode fazer alguma coisa pelo garoto? And Jesus looks at him. E Jesus olha para ele and said, can you? E Jesus pergunta, pode fazer? Jesus said, all things are possible to those who believe. Jesus disse, todas as coisas são possíveis ao que crer. The question isn't, can Jesus do it? The question is, do you believe he can do it? A pergunta não é, será que Jesus pode fazer? A pergunta é, você crê que ele pode fazer? I'm going to say it again. Eu vou dizer de novo. The power of Jesus is not in question. O poder de Jesus aqui não está sendo questionado. He can do. Ele pode fazer. The character of Jesus is not being questioned. O caráter de Jesus não está sendo questionado. The problem isn't what he can do. O problema não é o que ele pode fazer. The problem is, do we believe? O problema é nós cremos. Because I just showed you that some miracles happen because of some people's faith. Eu te mostrei que alguns milagres aconteceram pela fé de alguns homens. And if God did it with them, He can do it with us. Se Deus fez com eles, Ele pode fazer conosco. Because He is the same. Porque Ele é o mesmo. Amen, church? Amém, igreja?
So I may conclude, então eu posso concluir that miracles isn't happening because God can no longer do it. Os milagres não estão acontecendo, não é porque Deus não consegue mais fazer. It's because we can no longer believe. O problema é que nós não conseguimos mais crer. And that is okay. E não tem problema. Because when we can't believe, we need to ask help to believe. Porque quando nós não cremos, nós precisamos pedir ajuda para continuar crendo. The man shouts to Jesus right away. Aquele homem imediatamente, ele fala para Jesus, I believe, eu creio, help me my unbelief. Ajuda a minha falta de fé. And Jesus declares the word and casts out the demon. And this boy has a stroke and he falls down and he's set free and delivered. E Jesus libera uma palavra e o demônio se agita e sacode aquele garoto. Ele tem uma convulsão e cai no chão. E ele é liberto daquele demônio. Because he asked for help. Porque ele pediu ajuda. And I want to talk to you this morning. Eu quero falar com você nesta manhã. The problem isn't the power of Jesus. O problema não é o poder de Jesus. The problem is the weak faith we have. O problema é a fé fraca que nós temos. Because we condition faith by circumstances, porque condicionamos a fé pelas circunstâncias, we live a doubtful life. Vivemos uma vida em dúvida. Peter was on the boat, going to the other side, and the disciples with him. Pedro estava no barco, indo para o outro lado do mar, juntamente com seus discípulos. And the Bible says that the wind came and hit the waves, and there was a storm in the middle of the sea, and the disciples were about to die. A Bíblia diz que veio um vento, subiu as ondas, veio uma tempestade, e começou a bater contra aquele barco, e os discípulos achavam que eles iam morrer. Then Jesus comes walking in the water. Jesus vem andando nas águas. And the disciples see Jesus and believe that he's a ghost. E os discípulos vendo Jesus pensam que é um fantasma que estava indo ter com eles. And Jesus said, it is I. E Jesus disse, sou eu. Do not be afraid. Não tenham medo. Believe, creiam. I'm in your storm. Eu estou na tua tempestade. I'm in the troubled waters. Eu estou na agitação das tuas águas. I'm in the midst of your fear. Eu estou no meio dos teus medos. I'm in the affliction of your future. Eu estou na aflição do teu futuro. And Peter looks at Jesus. E Pedro olha para Jesus. If it is you, Lord, se és tu, Senhor, ask me to go with you. Peça-me para ir ter contigo. And Jesus said, come. E Jesus fala assim, vem. And the Bible says, e a Bíblia diz, that looking at Jesus, que olhando para Jesus, olha o milagre aqui agora. Vou andar, você crê? Eu vi uma divisão aqui. Pode vir, se fosse Jesus eu ia mesmo. Peter looking at Jesus, Pedro olhando para Jesus. He puts his foot on the water. Ele coloca os seus pés nas águas. And he begins to walk. Ele começa a andar. Because his eyes are on Jesus. Porque os seus olhos estão em Jesus. And the Bible says, e a Bíblia vai dizer, that Peter took his eyes off Jesus. Que Pedro tira os seus olhos de Jesus. And he looks to the wave. E ele olha para as ondas. And he looks to the wind. Ele olha para os ventos. And immediately, e imediatamente, he begins to drown. Ele começa a afundar. And he said, Jesus, help me. E ele fala, Jesus, me ajuda. And Jesus stretched out his hand. E Jesus pega pela mão and tells him what? E fala para ele o quê? Oh man of little faith, homem de pequena fé. Why do you doubt? Por que você duvida? I don't want to condemn your little faith, my little faith. Eu não quero condenar sua pouca fé ou a minha pouca fé. I want to encourage you this morning. Eu quero te encorajar nesta manhã. That even though you don't have perfect faith, ainda que você não tenha uma fé perfeita, you have a perfect God. Você tem Deus perfeito. And this message I'm preaching to you today is a message I'm living right now. E essa mensagem que eu estou pregando para você agora é uma mensagem que eu estou vivendo exatamente esse momento agora. And maybe the birth of this message has been the birth of my little faith. E talvez o nascimento dessa mensagem é reflexo da minha pequena fé.
But this morning I'm standing up. Mas nesta manhã eu me coloco de pé. And I'm gonna walk on this water. E eu vou andar nesta água. Because my eyes are on the Savior. Porque os meus olhos estão no Salvador. The same yesterday, o mesmo ontem. The same today, o mesmo hoje. And the same forever. E o mesmo para todo sempre. Help me, Lord, my unbelief. Ajuda, Senhor, a minha pouca fé. You know what I love about Jesus? Sabe o que eu amo sobre Jesus? He doesn't push our little faith away. Ele não lança fora nossa pequena fé. He teaches us how to believe. Ele nos ensina a continuar crendo. Cadê o worship team? Vem cá. Sobe aqui o grupo de louvor essa manhã. Shake your brother's elbow, your brother's shoulder. Sacode o ombro do teu irmão and tell him, diga para ele, it's okay to have little faith. Não tem problema ter pequena fé, não. Because faith increases, porque a fé aumenta. Aleluia. Faith increases, a fé aumenta, irmãos. We can start with little faith. Podemos começar com pouca fé. And it is exactly those circumstances with faith that will increase our faith. E é exatamente no meio das circunstâncias que nós vivemos que a nossa fé é edificada. Because if Jesus did it yesterday, porque se Ele fez ontem, He can do it today. Ele pode fazer hoje. If He paid the rent of the church last month, se Ele pagou o aluguel da igreja no mês passado, He will pay it this month. Ele vai pagar este mês. You know why? Sabe por quê? His faithfulness doesn't change. Porque a fidelidade do Senhor, ela não muda por nada. Help me, Lord. Ajuda-me, Senhor. Help me, my unbelief, my little faith. Ajuda a minha pequena fé. You know, sometimes we believe with fear. Às vezes nós cremos, mas com medo. Sometimes we trust with reserves. Às vezes nós confiamos, mas com as reservinhas, né? Porque se Deus não faz, I got it. Porque se Deus não fizer, eu faço. Sometimes we declare, but in the heart we don't believe. Às vezes nós declaramos, mas no coração não cremos. I'll prove it to you. Eu vou provar para você. Vem aqui, Jô. Sometimes we pray for some people. Às vezes oramos pela pessoa. God, I pray for the healing of your daughter. Deus, eu oro pela cura da tua filha. And heal her right completely, Lord. Cure ela completamente, Senhor. But if you don't, mas se o Senhor não fizer, let it be done to your will. Seja feita a tua vontade, Senhor. You know this prayer? Let it be done to your will. Sabe essa oração? Seja feita a tua vontade. It is our heart saying, I don't believe it. É o nosso coração dizendo, eu não creio. And because I don't believe, e porque eu não creio, I'm going to transfer up to God. Eu vou transferir para Deus my unbelief, a minha falta de fé. Obrigado, Deus. Foi curada? Não sei de quê, mas foi curada. And at times, e às vezes, we pray, a gente ora. God, I believe it. Pai, eu creio. God, I trust it. Pai, eu confio. God, I want to do it. Eu quero fazer. But in the heart, right deep in the heart, mas lá dentro do coração, there's plan B, tem plano B. Missionária Eliana está ali. And there's a circumstances that I know. Tem uma circunstância que eu estou ciente. And it's an impossible. É impossível. And I talked to her this morning. E eu falei com ela essa manhã. Missionary, we're praying for this miracle. Missionária, estamos crendo por esse milagre. And you know what she told me? Sabe o que ela disse para mim? This Wednesday, Pastor, essa quarta-feira. Hã? Bold faith. Fé ousada. She said, I believe this Wednesday, Pastor. Eu creio que essa quarta-feira, Pastor, this is gonna be finished. Isso vai estar terminado. And you know what I said to her? Sabe o que eu disse para ela? Let it be done according to your faith. Que esteja feita conforme a tua fé.
faith, you can stand on invisible things. Quando você tem fé, você pode estar de pé em coisas invisíveis. And what Jesus is saying to you, I will take you in perfect faith, and I will increase it and perfect it. Eu vou pegar a sua fé imperfeita e eu vou aperfeiçoá-la e acrescentá-la para você viver. I will not abandon you because you have little faith. Eu não te abandono porque você tem pouca fé. I will edify it and make it grow. Eu vou edificar e fazer crescer. Because I am the Lord your God. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Let's stand up. Vamos ficar de pé. Oh, aleluias. I want to open up the stage and the altar this morning. Eu quero abrir aqui o altar, a plataforma nessa manhã. And I want to bring you up front. Eu quero chamar você aqui à frente. You with little faith. Você com pouca fé. You with faith and fear at the same time. Você com fé e medo ao mesmo tempo. You that believe and lack trust. Você que crê e tem falta de confiança ao mesmo tempo. It's okay. He will not reject you. Não tem problema porque Ele não te rejeita. He will increase your faith. Ele vai aumentar a sua fé. If you are walking through something, se você está caminhando por algo, you are facing this challenge, this season in your life, você que está nesse desafio, nessa estação da sua vida, and at times you believe and your faith wanders. Às vezes você crê e às vezes a sua fé é abalada. I want to call you up front. Eu quero te chamar aqui à frente. We want to pray with you. Nós vamos orar com você. We're going to pray for you. Nós vamos orar por você. And we believe, e nós cremos, that Jesus is coming to our rescue. Que Jesus está vindo para o nosso encontro. You can come. Get out of your seat. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Aleluia. There is a God who is present, who is the same. Há Deus presente, há Deus que é o mesmo. And today, He's increasing my faith, your faith, our faith. E hoje Ele aumenta a minha fé, a sua fé, a nossa fé. For He does not change. Porque Ele não muda. He does not waver. Ele não duvida. He does not repent. Ele não se arrepende. He does not goes back. Ele não volta atrás. He doesn't lie. Ele não mente. His plans are perfect. Os seus planos são perfeitos. He can do it. He can do it. He can do it. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode fazer. The question is, do you believe? A pergunta é, você acredita that He's still the same? Que Ele ainda é o mesmo? Do you believe that He still can do it? Você crê que Ele ainda pode fazer? Receive faith. Receba fé. Receive faith. Receba fé. Receive faith. Receba fé. To face the storms, para enfrentar a tempestade. To walk on these waters, para caminhar nessas águas. Oh, delada, sonia. Pois prazer maior. Aleluia. Jesus, touch your people, Jesus. Touch your heart, Jesus. Toca, Jesus, no coração e na fé do teu povo, Senhor. Tudo que há em mim. Espírito Santo está em tuas mãos. It is in your hand, Holy Spirit. Quero te ofertar. Right now, bring us a fresh wind. Traga vento fresco agora, Espírito Santo. Mas ainda é pouco. Renew our minds. Renove a nossa mente. Aleluia. Comparado. Renew our faith. Renove a nossa fé, Senhor. To believe, para crer. Não sou To walk, para caminhar. And to encounter, e para encontrar the victory that has been promised to us. A vitória que já nos foi prometida. te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei.
Do you believe? Você crê? Sacode teu irmão aí. Sacode teu irmão aí. E pergunta para ele: do you believe? Você crê?